Olá, hoje é 30 de outubro de 2025, quinta-feira, e com fé em Deus e sob a proteção dele, nós começamos agora o segundo episódio do nosso Fala Bené, e que assim seja. Fala Bené é a voz de quem não tem voz, é um oferecimento da Universidade Cruzeiro do Sul Virtual de Itabuna, Móveis São Jorge em Ilhéus, Ortobon Móveis São Jorge, a franquia de Ortobon na Avenida Cinquentenário 1068, em frente ao Hotel Palace Hotel, Sindai, Sindicato dos Trabalhadores de Água do Estado da Bahia, e também da M3, Consultoria em Comunicação e Assessoria. O tema de hoje o episódio de hoje é Ordem Pública, Mobilidade Urbana e Infraestrutura. Para discutir o assunto, a produção do nosso Fala Bené convidou Humberto Matos, ao vivo e a cores, secretário de Ordem Pública do município de Itabuna. Nós convidamos também para falar sobre mobilidade urbana e obras e infraestrutura do município de Itabuna, as obras que a prefeitura está fazendo, está realizando aqui no município de Itabuna. Nós vamos ouvir a secretária, arquiteta, engenheira, Sônia Fontes, ex-deputada federal, secretária de Desenvolvimento Urbano. Olha, o Podcast Fala Bené é uma produção, tem uma produção que tem conteúdo jornalístico e é transmitida ao vivo. Você está vendo aqui pelo canal YouTube Fala Bené, é o www.youtube.com.br/Fala Bené, acompanhado em tempo real no Instagram Bené Oficial, Bené.oficial, e uma parceria do blog do Bené, www.com.br. Nós temos uma duração de 1 hora e esse podcast vai ao ar às terças e quintas-feiras, e aqui você acompanha tudo o que acontece, ou quase tudo, é pretensão dizer tudo, o resumo sobre a nossa ótica, sobre a minha ótica, do que acontece na Bahia do Brasil, em Itabuna, na região sul da Bahia. Olá, amigo Bené. Aqui quem fala é Chico França. Eu estou sabendo que amanhã, dia 28 de outubro, terça-feira, às 4 da tarde, será lançado o programa Fala Bené. Esse programa será transmitido pelo YouTube no canal @Fala Bené. Conhecendo a sua competência, do seu profissionalismo, eu não tenho nenhuma dúvida que será mais um sucesso na sua profissão. E eu ficarei do lado de cá, assiduamente, assistindo ao seu programa, porque eu sei que terá bastante conteúdo. Um fraternal abraço para você. Muito bem, amigos que estão acompanhando o podcast Fala Bené, eu quero passar aqui para saudar esse grande amigo que é o Bené. Eu tenho certeza que esse podcast já é sucesso, hein? Falará, logicamente, de muitos assuntos importantes aqui da nossa cidade de Itabuna, mas também de toda a nossa região, que é uma região pujante e muito importante para toda a Bahia. Bené, sucesso para você, meu amigo. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado a Joab. Joab é parceiro nosso aqui e tem um blog muito bonito, muito bom, parabéns. E Chico França, esse áudio, essa participação de Chico, essa saudação, era para terça-feira, mas está valendo. Chico é um amigo de infância, um grande empresário que cresceu em Itabuna, que pensa em Itabuna, é uma figura que eu tenho estima e consideração, e flamenguista, acima de tudo. Olha, os principais fatos dos bastidores da política regional, daqui da redação, eu vou trazer os destaques dos blogs. Um fato que a gente não discutiu, não lembrou, que os blogs de Itabuna, os bons blogs, serão destaques aqui ao longo desse Fala Bené. Vamos destacar blogs, quem faz notícia, quem é parceiro nosso, e um abraço a todas as pessoas, todos os companheiros que vivem de notícia, de forma honrada, de forma decente. E direto de Ilhéus, falar em decência, ao vivo, o nosso companheiro Luque Rei, ele traz as últimas notícias da região, e ele é parceiro nosso, e vem agora direto de Ilhéus com a notícia. Fala, Luque Rei. Boa tarde, Luque Reis, que é um grande rei. Bom, atenção a você que está assistindo agora o podcast Bené. Falamos ao vivo daqui da cidade de Ilhéus, cidade vizinha da cidade de Itabuna. Falamos direto das praias. E olha, dá para você perceber
como é que está a movimentação. Hoje, quinta-feira, o dia não está muito movimentado, mas o sol está forte e, claro, muita gente está descendo para as praias. Gente que desce, gente que sobe, e assim está, ó, a cidade de Ilhéus. Hoje, quinta-feira, pela tarde, são 4 horas da tarde agora, e está aqui, ó. Essa é a movimentação aqui na cidade de Ilhéus, nas praias. Vamos ouvir aqui o comerciante, cidadão, ele vai falar com a gente com relação às praias. Boa tarde, amigo, como é que está você? Chega mais pra cá para não ficar sombra no rosto. O senhor é comerciante aqui na cidade de Ilhéus. Mora aqui mesmo? Mora aqui mesmo. Como é que está a movimentação na praia? Começando a ficar bom. Está começando a ficar boa, né? O senhor comercializa o quê? Produtos alimentícios. E a vendagem no dia a dia, como é que é? Pode falar? Dá pra ganhar. Dá pra tirar um qualquer, né? Pronto. Uma média é de quanto? Tem filhos o senhor? Não. Não, mas tem uma família. Casado. É casado, graças a Deus. E dá pra levar um qualquer pra casa. Uma média de quanto durante a semana, sexta, sábado, domingo? Dá pra tirar aí uns 3 mil reais. Dá pra tirar uns 3 mil reais. Pronto, trabalhando, jogando duro. Não pode parar, não. Valeu, amigo. Um abraço, obrigado. Aí, portanto, para você ter uma ideia, você que curte o VAD, o Podcast Bené. Um abraço a você. Ok, Luke Rey. Esse foi entrevistado, é Oswaldo, né? Oswaldo Domiciano, vendedor de camarão. E, Luke Rey, eu tô com saudade aí dessa praia aí, Praia dos Milionários. Nós temos um carinho muito grande. E nós vamos agora atualizando as notícias, algumas notícias que estão também no blog do Bené, das últimas 48 horas, 72 horas, notícias que surgiram. Nós temos também, daqui a pouco, a gente vai falar sobre o programa de regularização fundiária, que é uma reunião que vai acontecer hoje à noite, aqui em Itabuna. E vamos entrevistar o secretário Marco Kiko. Também tem a operação do MP, olha que coisa. O Ministério Público desarticulou uma rede de tráfico de animais. Não é brincadeira, não. Milhões e milhões de recursos, de dinheiro, envolvendo uma equipe. E também a Diocese de Itabuna, juntamente com a Santa Casa de Misericórdia, divulgou a programação do Dia dos Finados. Antecipou a divulgação para as pessoas, todos se prepararem e cuidar dos seus entes queridos, já falecidos. A UESC marca os 65 anos do curso de Direito. Foi ontem é uma data interessante, dia 29, e eu sou bacharel em Direito, e estudei no Direito no curso da UESC, fui do DCE, eu tenho um carinho especial pela nossa UESC, nossa Universidade de Santa Cruz, e daqui a pouco nós temos também Humberto Matos, que foi meu contemporâneo no curso de Direito da UESC, que vai falar também sobre outros assuntos, e é bom lembrar todos os nossos colegas, eu tenho muitos colegas, passei 2 décadas no curso de Direito, então eu tenho um carinho especial, mas minha vocação foi jornalismo, outros são delegados, juízes, amigos também. E deputados da Bahia, deputados do MST, propõe um cadastro nacional de grileiros. Essa é uma proposta do deputado Valmir Assunção, também, que participa desse movimento aqui na Câmara Federal. Deputados Valmir Assunção da Bahia, João Daniel de Sergipe e Macon do Rio de Janeiro, eles protocolaram um projeto de lei que cria o Cadastro Nacional de Grileiros. Os parlamentares que são assentados, defendem o assentamento de reforma agrária. Muita gente defende reforma agrária. Aliás, tem muita gente com ódio nesse mundo. Tem gente que ódio de negro, tem ódio de homossexual, tem ódio de índio. Nunca vi ter tanto ódio de índio. E observo um país que tem, não sei, a origem é indígena, né? Mas nunca vi ter tanto ódio de índio. E esses dias a Rede Globo Televisão fez uma matéria muito boa que emocionou a mim e o meu querido amigo Erlon Magno, que é servidor público municipal. Pedro Maçã fez uma grande reportagem sobre indígena e as pessoas não têm um carinho, um afeto pelo indígena. Eu não sei. As pessoas têm um afeto pela Europa, têm afeto por McDonald's, com o Walt Disney, mas... E também, esses são os destaques, alguns dos destaques que nós temos no blog do Bené. Também tem a questão do roubo de cobre em Itabuna. A Imasa está cuidando disso, justamente com a polícia. A gente vai tocar nesse assunto agora. Agora, o tema que chamou a atenção ontem, e é destaque agora também,
Não vou nem entrar na discussão, vou só colocar o áudio. Esse vídeo, agradeço ao meu querido amigo Osiel Aragão, que é da Rádio FM Morena, que é da TV OSE, meu ex-colega do curso de comunicação na Unime. Osiel filmou isso, editou, e dessa contribuição está nas redes sociais, a situação na Câmara de Vereadores. Os senhores vão ver 8 minutos, eu vou gastar 8 minutos do blog do Bené, da Fala Bené, para os senhores tirarem as conclusões. Aliás, não só os senhores não, os familiares dos parlamentares, os parlamentares, e veja quanto custa isto aí, que o senhor vai ouvir agora, em relação ao que aconteceu ontem na Câmara de Vereadores de Itabuna. Vejam. Denilton, você tem que me respeitar as pessoas e parar de ficar inventando história. Se você não tem conversa, não tem assunto para falar no plenário, cala a boca. Cala a boca, Denilton. Não fica inventando história não, que o povo tá bom, não conhece vocês. Esse dia você falou que sua filha tinha 29 anos, depois falou que tinha 39 anos. Você não sabe nem a idade de sua filha. Então, para de ficar inventando história no plenário. Obrigado. Olá, pessoal. Educadamente, ele me ligou, que uma pessoa ligou para ele. E ele falou comigo se tinha como dar o apoio para que essa égua fosse solta. Mentira. Que era de uma... Deixa eu falar. O vereador me ligou e falou... Peraí. Vereador, ele tem que terminar a fala dele. Ele precisa terminar para ele passar a parte já. E eu, final de semana... Peço silêncio ao plenário, por favor, para o vereador concluir sua fala. Vereador Denilton. Eu liguei, ele me ligou, falei, vereador, esse rapaz que está querendo que solta essa égua, ele vai ter que pagar a multa, que era de uma pessoa que é de lá da área do Zizo. Do Zizo. Eu falei, infelizmente, ele vai ter que pagar. E eu tenho aqui os áudios do rapaz me pedindo... Vereadores, por favor, vamos respeitar a fala. Eu vou passar para vocês. Calma, por favor. Questão de ordem. Vereador Denilton, para encerrar, porque o tempo estourou, está em 7 minutos o vosso tempo. Mostro aqui. Por favor, para encerrar. Então, eu só quero dizer, né? presidente, que a lei está sendo cumprida. Inclusive, hoje eu conversei com o Antônio, que é o responsável pelo caminhão que faz a remoção dos animais. E eu falei aqui nesta casa, me lembro muito bem, que eu iria sim, Babá, o vereador Babá, até falei para o Babá, eu vou, junto com o rapaz dos animais, fazer essa fiscalização, porque nós queremos acabar com os animais dentro da cidade. Que Deus abençoe, muito obrigado. Presidente. Olha, os vereadores, eu sei, os vereadores Oreia, foi citado o vereador Oreia, e a princípio ele falou o vereador do Avante. Então eu vou dar o direito de resposta ao vereador Zói e ao vereador Oreia. Mas eu vou dar 2 minutos para cada um, tá bom? Obrigado, presidente. Vamos lá. Começando, vereador Oreia. Presidente, bom dia a todos. Em primeiro lugar, Denilton é conhecido de Itabuna, todo mundo sabe como é que é Denilton. Zé Gogó. É conhecido de Itabuna como inventar histórias. Né? Eu quero que ele me prove aí aonde foi que eu liguei para ele para pedir para retirar algum animal. Se ele me provar isso aí, que eu liguei para ele, vai pedindo para provar, para tirar algum animal, aí ele tá certo. Denilton, você tem que me respeitar as pessoas e parar de ficar inventando história. Se você não tem conversa, não tem assunto para falar no plenário, cala a boca. Cala a boca, Denilton. Não fica inventando história, não, que o povo tá bom, não conhece vocês. Esse dia você falou que sua filha tinha 29 anos, depois falou que tinha 39 anos. Você não sabe nem a idade de sua filha. Então, para de ficar inventando história. Um pouquinho, obrigado. O lado pessoal. Vereador Zói. Rapaz, ô Denilton, meu colega Denilton, me diga uma coisa, se o colega do nosso partido te ligou, então prove aí no seu celular. Prove que ele ligou, tá aí? Espera aí, só um minuto. Olha, isso aqui não é a cara mais do João. Não, pera aí, licença aqui. O vereador peço que não provoque direto ao parlamentar. Prove aí, Denilton. Eu não acredito que um pastor... A palavra é esclarecimento, por favor. Que um pastor vem para essa casa aqui e está mentindo. Então prove. Quando você citou que foi um vereador do mesmo partido, você tem que respeitar o Avante, tem que respeitar esses 2 vereadores. Eu falei desse projeto, Denilton, que esse projeto lá na frente
ia criar problema, e está criando. Você vai ter mais problema com esse projeto. Viu? Eu ando dentro da sua comunidade, Denilton. Lá, seu apelido é mesmo Zé Gogó. Moderando as palavras, por favor. Então, vereador, você tem que respeitar. Não pode afrontar o colega, por favor. Presidente. Respeitar esses dois vereadores do Avante. Olha, por favor, plenário, eu só lamento, e eu quero falar para os meus colegas aqui como presidente dessa casa, a todos os colegas, vereador Erasmo, olha, precisamos manter o respeito. Eu não permito isso em plenário. Como presidente dessa casa, eu não permito. Está aos dois lados errado. Pelas as palavras fortes que o vereador Oreia falou e o vereador Zói, porque era para esclarecer. E o vereador Denilton por fazer uma fala genérica em plenário. Eu sempre digo aqui, a gente precisa colocar em pratos limpos. A sociedade não aceita que o parlamentar seja genérico em qualquer acusação. Gente, aqui eu falei na instante para o vereador Erasmo, parabenizando. Aqui ninguém vai fazer nome enquanto estiver na presidência em cima de outro colega. Nós precisamos debater a cidade e projetos importantes para a cidade. Isso não contribui para a cidade. Esse debate não contribui para o crescimento da cidade e para a melhoria de vida do povo. Então, eu acho que a gente encerra por aqui. Ao vereador Denilton, eu peço que quando vier para plenário, venha com os nomes, com a turma, com os nomes, né? Para não... Porque quando fala político fica genérico, ataca todos nós. E peço ao colega Zói e Oreia que controle um pouquinho as palavras no momento que a gente tiver no debate, porque eu abri a palavra para abrir o debate do esclarecimento. Então, fica aqui o nosso registro. Presidente, pela ordem. Eu acho que seria bom que Vossas Excelências lesse o regimento interno da casa. Porque é pelo regimento que a gente se baseia para estar aqui nesse plenário. Infelizmente, o regimento é quebrado todas as sessões. Eu queria que a secretária, por favor, se o presidente autorizar, ela lê o regimento, já que Vossas Excelências não leram, alguns. E fica difícil de trabalhar aqui. Para você ter uma ideia, esse xingamento, não tem como a gente aceitar. Apelidos, xingamento, essas coisas, infelizmente, tem que ler o regimento interno da casa para que a gente não caia Não pode apartear, entendeu? Porque ele está pela ordem. Presidente. Vamos ler o regimento. Eu queria que o senhor, Vossa Excelência, fizesse aí, mandasse a secretária ler o regimento para que todos entendam que essa casa precisa de ter regras para que a gente possa fazer o trabalho bem feito aqui. Vereador, por favor, vereador. Obrigado pela parte. Pela ordem, Zói, pela ordem. Vereador, eu vou concedê-lo pela ordem. Agora, vereadores, eu vou dizer... Calma, vereador. Vereador Zói, calma. Vereador Adilson. Zói, calma, Zói. Por favor. Ei, Zói. Calma, por favor. Calma. Não faltei com respeito a nenhum aqui. Pedi quem não leu, que leu o regimento. Somente isso. Que aí, entendeu? Calma, Vossa Excelência está muito exaltado para tomar maracujina. Sessão suspensa por 5 minutos. Sessão suspensa. Olha, o que os senhores acabaram de ver, de assistir, não é um bate-papo depois do jogo do Flamengo, no botequim da esquina, e nem num catiquero ali, não. Não é uma conversa de amigos no calçadão de Caboclo Alencar. A gente não está conversando no terraço, não. O que os senhores acabaram de ver, senhoras e senhores, isso foi ao vivo e a cores para milhões e milhões de pessoas. Isso foi transmitido no canal oficial da Câmara de Vereadores de Itabuna, Legislativo Itabunense. Cada cidadão e cidadã ali está recebendo de subsídio cerca de mais ou menos
16 mil reais por mês. Não é o dinheiro, não estou falando do dinheiro. 16 mil. 13º, férias proporcional, 5 assessores, gabinetes. E aí está na hora de a gente pedir a contrapartida ou a devolução do recurso. A Câmara de Vereadores, cada um, 16 são 21. Eu não sou bom de cálculo, não. Eu sou péssimo de cálculo. Não sei. Dá quanto? Qual foi o projeto de alta relevância social que a Câmara de Vereadores de Itabuna, presidente Manuel Porfírio, qual foi, e em mesa da Câmara, qual foi, enumere 5, 6, de janeiro a outubro deste ano, de 2025, qual foi o tema de alta relevância social, alta relevância, que a Câmara de Vereadores discutiu. Se a Câmara tivesse discutido assuntos de alta relevância social e discutido esses temas aí, tudo bem até. Mas não, ela está em débito. E quando se fala, as pessoas acham que não. Essa Câmara de Vereadores, esses vereadores que estão aí, estão querendo 21 veículos para circular na cidade esburacada. É necessário ter equilíbrio para o 10º da Câmara, o orçamento da Câmara mensal está em torno e varia entre 1.200.000, 1.400.000. Some no final do ano, dá quanto? Cada vereador em Itabuna dá quanto por ano? Quanto custa um vereador por ano? 150 mil reais. Dá para fazer um prédio, uma creche em Itabuna. A Câmara de Vereadores, quanto? No ano? 10, 20 milhões, 30 milhões? Dá para fazer prédio. Aliás, a Câmara de Vereadores, na gestão passada, o vereador Erasmo disse que custou 5 milhões. Quem chega na Câmara de Vereadores não vê esse valor. E a sociedade está calada, está omissa. E é necessário ter voz e falar com força viva. E aí eu vou enumerar aqui, por exemplo, pelo menos 10 pontos que a Câmara de Vereadores poderia discutir. O orçamento de Itabuna, a questão da reforma tributária, a questão do vendedor ambulante, a questão do centro comercial de Itabuna, uma cidade que vive do comércio. Nós temos a questão do aumento de esgoto, 70%, que a municipalidade, a gestão aumentou, a Imasa aumentou. A questão da privatização, venda da Imasa, não é pauta, né? Nós temos a questão do empréstimo da Funprata. Nós temos a questão do trânsito de Itabuna, dos trânsitos mais caóticos do município, da região, do Cidade Porte. Nós temos posto médico com problema, nós temos 14 escolas fechadas, nós temos também a questão do Ministério Público calado, a imprensa calada, a sociedade calada, ruas buracadas. Nós temos aqui obras faraônicas. Nós temos só esquinas falando, pessoas, a situação da segurança pública, a questão da FIC, a obra da FIC, o recurso da FIC. Você tem a questão do precatório. O prefeito manda a líder comunitária, a líder sindical, cala a boca. A questão do barata, escritório de barata. Com quem é que manda no precatório em Itabuna, prefeito? A Câmara de Vereadores. A questão da Biosanear em Itabuna, os contratos. A questão do ônibus, o valor da questão do ônibus. É necessário discutir. A questão da iluminação, iluminação pública. Os conselhos municipais sem voz, os conselhos não têm voz, a questão do controle social da minha cidade, o empresariado fiz o quê? A cinquentenário caindo aos pedaços, literalmente, as freiras livres também. A gente tem o quê? A saúde, vereador A, vereador da saúde, como é que está a saúde em Itabuna? A questão da segurança, 3 pessoas morreram de fome em minha cidade este ano. Vendendo ficha, alguém vendendo ficha no restaurante popular. Nós temos a questão do esporte. O esporte não é só futebol. Aliás, o futebol, o estádio Luiz Viana Filho, que mudou para Fernando Gomes, até hoje não foi inaugurado. Foi previsto para o ano passado, foi novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e até agora não tem. A evasão escolar na minha cidade, moradores de rua, violência, idosos maltratados, contratos que a prefeitura está fazendo, e a Câmara de Vereadores não está fazendo nada, aliás, absolutamente nada. Está fazendo sim, está fazendo esse papel que está aí, que nós vemos aí. Lamentavelmente, Câmara de Vereadores. Ali agora, vamos abrir espaço para a assessoria de comunicação da Câmara, vamos abrir espaço para o secretário
o presidente da Câmara, o presidente do Legislativo itabunense, Manuel Porfírio, se puder falar, fala. Se não puder, não vai falar. Cala-se para sempre. Mas nós vamos cobrar isto, porque não é brincadeira. Uma cidade de Itabuna, uma cidade com quase que chegou a ter 200 mil habitantes, hoje passar essa vergonha discutindo a questão de égua, um animal ou não. Aliás, a questão de animal foi levantada pelo ex-presidente Erasmo. Diz que tinha 10 mil reais de um caminhão para coletar animais. E a população acha, algumas pessoas acham que alguém não vê, mas é necessário, vereadores e sociedade, dizendo uma coisa. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Aquele filme. Tem muita gente que pensa em Itabuna, que lê Itabuna, que acompanha Itabuna e sabe o que é Itabuna. E aí, não é questão de eleição, não. Para um cidadão ser representante de uma comunidade, o peso, legislar, defender, é necessário ter estofo moral, intelectual, ter cultura, ter saber, conhecer a cidade do bairro Santo Inês ao Pedro Jerônimo, do bairro São Pedro ao bairro Morumbi, Jorge Amado. E não ser candidato a nada, ser candidato a ser feliz, como eu sou. Isso é, lamentavelmente, dizer isto. Eu tinha que estar nesse podcast falando de coisas positivas, alegres, né? Do dia a dia, a Câmara de Vereadores discutindo, mas não está. Mas, mesmo assim, com todos esses erros, ainda critica quem fala, e critica a companheira Charliane, que é uma boa vereadora, e ela está na linha com a gente e vai falar sobre isso, sobre a ameaça que ela sofreu, porque ela não está só. Charliane, você não está só. Venha, fale. Olá, Bené. Antes de tudo, quero te agradecer pelo espaço e pela oportunidade de esclarecer esse episódio que ganhou repercussão depois da última sessão da Câmara de Itabuna. Tenho um profundo respeito pelo seu trabalho e estou feliz pelo Fala Bené, que está aí com um compromisso sério com a verdade, com a informação responsável e com o debate público. Então, para esclarecer o que aconteceu na Câmara, não foi um conflito pessoal, foi uma questão de postura institucional. Porque quando o presidente ele permite que um vereador cite nomes de colegas durante uma sessão, ele fere o regimento interno e o próprio princípio da impessoalidade. Então, a minha análise foi técnica, baseada apenas nesse dever que o legislativo tem que manter, que é a ordem, né, o foco nas pautas que realmente são importantes para a nossa cidade. Então, fiscalizar e analisar a conduta pública não é ataque. Não é ataque, é um exercício de cidadania. E isso incomoda. Talvez seja isso, né, que ainda confunda a crítica com a coragem. Então, eu agradeço mais uma vez ao Fala Bené por esse espaço democrático e a você, Bené, pela postura sempre profissional diante dos temas que envolvem Itabuna. E eu vou seguir sempre firme, defendendo o que sempre acreditei, que é a transparência, a coerência, o respeito ao dinheiro e a inteligência do... Ok. Charliane, você não está só. Charliane Souza, e nós estamos aí. Nós somos a voz do que não tem voz. Nós somos dialéticos, a questão é dialogar, conversar com urbanidade, com seriedade, e aí ouvir. Porque nós entendemos uma coisa, o político ele é pago para responder o reclame do povo. E nós somos pagos para perguntar em nome da população. Não somos melhor do que ninguém. A prerrogativa da gente é perguntar, a nossa. E um detalhe interessante, ela é minha colega, Charliane, radialista, se formou recentemente. Agora, vamos mudar de tema. Itabuna vai discutir hoje a regularização fundiária. E vai começar, esse projeto começa no bairro Simval Palmeira. Esse projeto está sendo comandado, coordenado pelo secretário de Planejamento, meu querido amigo Marcos Kiko. Ele vai falar agora sobre o assunto que vai acontecer uma audiência hoje à noite, logo mais às 18 horas, 6 da tarde, no CRAS, no bairro Simval Palmeiras. Boa tarde, meu querido amigo Kiko, Marcos Kiko. Passando aqui para parabenizar por esse novo podcast Fala Bené, com certeza será um grande sucesso.
Informando também que hoje teremos uma audiência pública lá no Cival Palmeira, no CRAS do Céu, às 18 horas, para tratar do REURB, que é a Regularização Fundiária do município, que é o programa Meu Lugar. Então a Secretaria de Planejamento está fazendo essa audiência pública com os moradores que serão beneficiados em média de 687 lotes daquela localidade. Então convido a todos, a população desse local, para estar lá hoje, às 18 horas, para poder fazer essa audiência pública com os moradores. Obrigado, sucesso. Ok, meu querido Kiko. Marcos Kiko, sucesso. Nós desejamos sucesso a você e a todos eles. Recentemente assumiu a secretaria. E como eu disse que não estava só, não estou só não. Estou também com meu amigo em Salvador, jornalista, meu grande amigo, Levi Vasconcelos, que traz as notícias de Salvador. Levi começou comigo há 50... Aliás, eu comecei com o Levi. Há 50 anos, um garoto, chegando no Jornal da Bahia, aos 16 anos de idade, e Levi me acolheu e foi meu colega no Jornal à Tarde, no Correio da Bahia, e é meu amigo, meu irmão. Seja bem-vindo, meu amigo Levi, o cidadão de Valença. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa tarde, meus amigos de Itabuna, meu amigo Bené, é Derivaldo Benedito. Fala, Bené. Bené fala comigo desde os tempos em que nós trabalhamos junto no velho Jornal da Bahia, lá pelos anos 80. É um jornalista da melhor qualidade ética e moral e também um companheiro agradabilíssimo da gente viver, de compartilhar momentos da vida. E ele está agora nessa empreitada, eu vou sempre participar, sempre que tiver disponibilidade, né? E Bené me pede que dê uma opinião sobre política de Itabuna. Não, Bené, eu posso falar de Ilhéus, Itabuna, teve essa reunião da MURC agora. O fato que está pesando mesmo é essa questão lá do Rio de Janeiro, com essa operação mais letal da história do Rio de Janeiro do Brasil, né? Nunca houve uma operação com 119 mortos, 4 policiais e outro aí. E o grande medo é que o pessoal de lá fuja para cá, como se aqui já não tivesse crime organizado. Tem, sim, senhor. Aí, na nossa área aqui, por exemplo, você descendo de Salvador, rumo ao sul, já ocuparam manguezais ali em Maragogipe, né? No entorno ali de São Roque do Paraguaçu, o Comando Vermelho, né? Dizem que eles estão lá, estão calados, esperando a volta do estaleiro. Essa coisa toda, aqui na Península de Maraú, já bem pertinho de Ilhéus, áreas pouco policiadas. A gente espera que o mundo político una suas forças para fazer a coisa mais sensata. Porque lá no Rio de Janeiro, a polícia está dizendo que só tem de vítimas 4 policiais, né? Será que é? Todo mundo lá era bandido? Houve alguma abordagem, alguma apresentação? Não, de fundo não fala, né? Aqui na Bahia já apareceu até um preso que nunca pisou no Rio de Janeiro. Lá estão dizendo que ele está preso. A foto é a dele, é tudo dele, menos ele, né? Então você vê que tem um negócio aí que não está batendo bem, e mais no embalo disso aí tem a coisa, a briga, a polarização que nós temos de esquerda e direita, que também está contaminando esse debate. Como dizia Nelson Rodrigues, né, o escritor carioca, a direita é contra o aborto, mas é a favor que mate o cara quando ele dá errado. A esquerda é a favor do aborto, mas é contra que mate o cara quando ele dá errado. Aí a polícia chega numa favela, num bairro popular, como tem ocorrido muito em Salvador, e criou-se aquele velho bordão. O povo diz que a polícia já chega atirando, e a polícia diz que já foi recebida a tiros, e nisso aí está morrendo muita gente inocente, nos passando a sensação de que nós temos uma sociedade que está com seu tecido social apodrecido. Nós vamos falar disso, já que o foco do bom jornalismo, e Bené é comprometido com isso, é o interesse público.
acima de quaisquer outro, até da verdade. A verdade para a gente é uma ferramenta, né? Mas não é o absoluto. Eu só falo a verdade. Não. Por exemplo, não, eu estou falando aqui só hipoteticamente. Se meu amigo Bené acertar sozinho na Mega Sena, qual é o interesse público que tem em dizer isso? Nenhum. Só vai chamar bandido para cima dele. Então, é o que na justiça chama de segredo de justiça. Aqui a gente chama de a verdade que não convém, ou a verdade assassina, ou alguns setores da polícia também chamam de sincericídio. Então, o nosso negócio é o interesse público acima de qualquer outro. E dentro disso aí, Bené vai falar muito, vai falar bem, e eu estarei falando ao lado dele, porque sei que ele está privilegiando exatamente isso que eu estou dizendo aqui, o interesse público. Um abraço para o povo de Itabuna, de Ilhéus, da região do Cacau. Tenho muito prazer de ser de Valença, ser do trecho, ser do pedaço e compartilhar com vocês esses momentos que vão privilegiar o interesse público na voz do meu amigo Ederivaldo Benedito, o Bené. Esse é meu querido amigo, cidadão de Valença, realmente. Ele falou no início da década de 70, de 90 não. Nós começamos, o Levi é mais velho do que eu, se formou antes do jornalismo bem mais velho, né? Eu cheguei no Jornal da Bahia com menos de 17 anos, com menos de 18 anos, 17 anos e alguns meses. Passei candeia de recebo na barraquinha como repórter em Salvador. Mas é isso mesmo. E a vida continua e nós estamos aí firme e forte. Depois do Jornal da Bahia, nós somos o Correio da Bahia, Tribuna da Bahia e Jornal à Tarde, que nós passamos mais tempo. Ele sempre sendo meu chefe, sendo meu editor, um grande repórter esportivo, um grande repórter político, meu querido Levi. Um abraço, meu irmão. Olha, o tema de hoje do nosso podcast é, como eu disse, ordem pública e mobilidade urbana. Mobilidade urbana e infraestrutura. Nós vamos conversar com o secretário Humberto Matos, já está na linha, e também com a secretária Sônia Fontes. E ele vai dar um bom dia, um alô para a gente aqui agora. Alô, secretário, como é que vai? Secretário Tudo bem, Humberto meu amigo? Como é que tá? Satisfação, parabenizar você por esse novo formato aí. E que eu não conhecia, participo hoje pela primeira vez. Você já conhece de muito tempo, de long time, seu currículo é extenso, muito conhecido, né? Um polêmico sadio, um crítico ferrenho e um grande comunicador, é o que eu posso dizer. E, sobretudo, um amigo. E nós somos colegas, né? Exatamente. A Universidade Estadual de Santa Cruz, o curso de Direito, Humberto sempre foi um homem dedicado a ciências jurídicas. Fomos contemporâneos no curso de Direito. E ele, delegado de polícia, político, em Itapé, Itabuna. A gente sempre tem uma relação boa, você com sua família também. Seja bem-vindo, meu querido. Olha, chegue agora que vai ter já algumas perguntas para você. Nós estamos com alguns ouvintes, alguns ouvintes, né? O hábito do rádio, alguns companheiros que têm algumas indagações a você. O primeiro é quem? Luciano Vieira vai falar com você. Você responde aqui, interage com ele. Vamos lá, Luciano. Fala, Bené. Luciano. Que alegria e satisfação fazer parte do seu programa aí, viu? Sucesso. Me chamo Luciano, para quem não me conhece. Tenho 30 anos, morador do bairro da Conceição. Eu sou estoquista. A pergunta é para o secretário de Transportes Urbano de Itabuna. O bairro da Conceição é um bairro muito privilegiado. Com a obra da nova ponte de integração aqui de Itabuna, vai ter um volume remoto pelo bairro da Conceição, por ser um bairro que fica no centro, né? A engenharia de tráfego na gestão anterior diz que passa entre 5 e 6 mil veículos em torno da Praça do Conceição. Nosso bairro é alimentado ali pela Félix Mendonça, que vem do shopping, e pela Ponte Nova, que vem dos bairros de Fátima, Califórnia e também de Ilhéus. Itabuna tem hoje, né? Acho que no Detran, entre 95 a 100 mil carros. A gente tem um probleminha na rua C. Teixeira,
e também vai servir de tráfego também para Nova Ponte, que vai sentido à rodoviária. Nossa rua é muito estreita, não é como a JS Pinheiro, Juraci Magalhães, e com certeza com essa nova ponte aí vai ter um incremento de 30% a 40% de veículo, e também sem falar do barulho, né? Esses problemas de saúde, é uma área com uma densidade grande de pessoas, colégios particulares, crianças, pessoas de idade, uma rua muito estreita. A minha ideia é se a viabilidade de fazer só uma subida ou descida da rua Cília Teixeira, sendo que tem a rua Aurora, a rua Bela Vista para poder também fazer esse tipo de alimentação. Eu gostaria que fizesse esse trabalho antes que a ponte fosse entregue à nossa cidade, porque as pessoas têm que estar desde já avisadas. Obrigado, Bené. Olá, meu nome é Wagner Brito, eu sou advogado, professor. Ok. Doutora Sônia, os senhores ouviram? Doutora Sônia, bota a doutora Sônia aí. Isso aí, quem faz ao vivo... Doutora Sônia, que beleza. Vocês ouviram a pergunta de Luciano? Chegou a ouvir? Não. Que pena. Alguma coisa com relação às baronesas. Não, ele estava falando sobre mobilidade. Pode falar, minha querida. Isso aconteceu na França um dia, antes do roubo do Museu do Louvre. esse detalhe técnico. Ouvi você falando, estamos falando o que a gente gosta, né? Isso é uma experiência nova e você não ouviu. Mas os telespectadores, os assistentes, eles ouviram a pergunta do Luciano. Ele estava falando, ele mora no Barra Conceição, e basicamente que as perguntas de moradores do Barra Conceição, tem 3 moradores lá, ele estava falando sobre aquele movimento, Humberto, dali do bairro, os colégios que tem ali, Colégio Moranguinho, já falei sobre isso, Colégio Batista, Colégio Lua Nova, Colégio Pio XII, e é uma mobilidade. Ele estava sugerindo que a Avenida Cília Teixeira fosse mão única, porque as pessoas param na contramão e dá um problema muito sério. E ele estava parabenizando a administração. Essa é a pergunta dirigida primeiro a Humberto Matos, mas tem perguntas para a senhora também na interatividade aqui com a gente, viu? Humberto, responde. Bené, essa questão da mobilidade, do trânsito, eu acho que isso aí ficaria melhor para o CETRAN. Ele deve entrar aí depois que, lógico, que a nossa grande Sônia Fontes aí acabar com essa obra aí, gerenciar essa obra, e nós vamos saber o traçado que vai ficar ali. Acredito que a questão da mobilidade ali, o CETRAN deverá fazer uma intervenção e, logicamente, vai atender esses pedidos e observar o fluxo ali, como é que anda. Mas você falou na palavra escola. Eu quero só aproveitar o gancho aí para a CESOP, que nós tivemos a oportunidade o ano passado lá, o prefeito conseguiu para a gente 2 viaturas, que era para fazer a ronda escolar, e não tinha saída no papel, estava só em laboratório, porque depois também tivemos aí, quando as viaturas chegaram, faltava contingente, faltou logo em seguida também, vieram as férias escolares e tal, mas agora nós estamos colocando essa ronda escolar em prática, já estava rodando com uma viatura em forma de laboratório, e com esse novo concurso da Guarda, que nós tivemos aí, toma posse amanhã às 9 horas da manhã, por sinal, lá em Calhau, na Secretaria de Gestão e Inovação, mais 18 guardas municipais, GCMs. E nós já vamos startar essa questão da ronda escolar, que nós vamos atender justamente isso, essas necessidades básicas das escolas, estar nas portas, prestando a segurança, que, logicamente, em cooperação, né, em parceria com o CETRAN. Então, pode aguardar aí, que aí nós vamos fazer uma melhoria, com certeza, umas ações aí de melhoria no bairro, nas escolas, e também tenho certeza que o nosso colega Fernando do CETRAN irá pontuar isso aí e verificar essa situação. Ok. Olha, essa engenharia é de Mickey, viu? De Mickey Jagger, Mickey Dantas. Essa engenharia aqui, o que a Rede Globo faz, a gente faz aqui também. Isso é muito bom, a experiência de Mickey. Nós estamos trazendo isso, uma inovação, uma coisa nova, porque o que vale é isso, é a gente participar, ter uma interatividade, emissividade. Pode falar, doutora Sônia, seja bem-vinda com esse sorriso contagiante. Você também, nós todos, né? É ter saúde e paz e perspectiva de vida, a gente tem que estar sorrindo mesmo para o mundo. Mas deixa eu lhe dizer, eu vi Humberto falando,
E apesar de não ter ouvido a pergunta de Luciano, eu quero dizer que é uma sugestão fantástica para ir, claro, o secretário Fernando, com a equipe, estudar. Eu estou, ultimamente, reestudando com eles e o arquiteto Sóstenes, que trabalhou o tempo inteiro com essas novas vias com a gente, junto ao CETRAN, nós estamos reestudando exatamente esse contornos ali de Câmara, os traçados da Conceição, aquela saída por detrás da Câmara, na integração com a ponte. E, a priori, a Ercília Teixeira, com a Roberto Santos, depois que o prefeito Augusto Castro conseguiu pavimentar e transformar num grande vetor de circulação, eu tenho que lembrar tudo, com também o trecho da segunda etapa da Manuel Chaves, que também era barro, antes de Augusto. Então, esse vetor melhorou muito a acessibilidade e a ligação, a integração entre a Conceição, entre o bairro da Conceição e toda a adjacência, com o Maria Pinheiro, com o Zizo, com o São Pedro, com o Góes Calmon. Então, a Roberto Santos, com algumas ligações, como a Rua Aurora, com a ligação do Góes Calmon ali ao redor da escola, com a Rua B, eu acho que ajudou muito a acessibilidade desses bairros na ligação com o centro. E a ponte vem ainda mais ajudar nesse sentido. Então, é preciso ver isso com calma. A sugestão é boa, mas eu não sei se, neste momento, é já o ideal. Porque o ideal é a gente manter essa circulação de ida e volta para todas essas microcomunidades que fazem parte do engajamento com a Ercília Teixeira e a Roberto Santos na atividade. Tem uma rua que nós melhoramos muito, que foi a continuidade da Europa Unida. Você vai direto pela Europa Unida, que é aquela principal do São Judas, que vai ligar a Avenida do Contorno, a Vila Zara, com a Ercília Teixeira lá em cima. E tem uma saída que nós melhoramos e vamos melhorar outra também, que sai na Escola Carrossel, que eu acho que vale a pena estudar neste conjunto da possibilidade da Ercília Teixeira se tornar apenas uma mão. Já estou aqui pensando mais além. Mas, nesse momento, eu vejo que é muito melhor a gente estimular o tráfego e o acesso aos bairros, com o sentido de você não ter que ir até a Princesa Isabel, retornar, ou até dentro do Góes Calmon, que ainda não tem um piso acessível, como a Ercília Teixeira. É coisa para a gente pensar, mas eu acho que o presente agora e um futuro próximo nos mostra que é preciso ainda ter os dois sentidos. Nós estamos ajustando aqui com o Mickey. Os senhores não estão ouvindo, Sônia Fontes e Humberto Matos. É uma questão técnica, né? Vocês não estão ouvindo as pessoas que estão interagindo com a gente. Mas nós vamos ajustar aqui, mas eu vou soltar, Mickey? Vamos soltar Wagner Brito. Vou identificar logo. Wagner Brito é um advogado e professor de direito, vai também ter intervenção aqui agora, e depois nosso querido João Mateus. João Mateus está em todas. João Mateus está em todas. Oi. Deixa eu lhe dizer, eu estou aqui recebendo o pessoal de volta, porque a gente está no curso de capacitação que a Secretaria de Gestão está programou hoje e amanhã, fantástico para os nossos funcionários, para o nosso técnico, mas eu estou recebendo a turma de volta agora. E eu tinha combinado uma reunião exatamente agora, porque terça e quarta
nós vamos ter missão anual do Fomplata aqui na cidade, que eu marquei para preparar essa agenda para o banco, os técnicos do banco. Então, hoje não é o meu dia de participação. Mas, veja, você já sabe que eu vou participar do início ao fim, né, Humberto? Isso. Humberto está aí nos representando. Eu hoje só entrei porque eu queria lhe dar este abraço, dizer como estou feliz de contar, né, de contarmos com você aí ouvindo a nossa cidade, integrando, né, essa disponibilidade da gestão com o povo, e aí eu me coloco à disposição. Eu sei que o nosso prefeito Augusto Castro nos quer assim, como o Humberto está à disposição, e todos os colegas. Então, eu quero só lhe desejar felicidade, sucesso nesse novo evento, nesse novo programa, e que me colocar sempre à disposição, meu bem. Okay, muito obrigado. Só acrescentando, Fônia. Está todo mundo aqui lhe mandando um beijo. Fica, viu? Muito obrigado. Viu, Bené? Só acrescentando, dizendo a você que o maior ativo do programa não é a tecnologia empregada por mim, que não é o formato. O maior ativo é você. Você é o maior. Isso. Você é que é a peça fundamental disso tudo, né? É que nos traz aí. Olha, é uma proposta nossa, um sonho velho. Quem mandou um abraço para a senhora é Carlos Góes. Esteve aqui, Carlinhos Góes, e eu conheço a senhora desde o tempo da Murk, a Murks de Fernando Gomes. Minha Mariana tinha um maior carinho para a senhora. A relação é uma relação, Humberto. Eu acho que independente de eu ser profissional de comunicação, eu sou um ser humano. Eu tenho minhas preferências, tenho meus amigos, não é? Mas na condição de profissional de comunicação, eu não tenho amigo nem inimigo. Você foi delegado, não tem amigo nem inimigo. Mas na minha atividade profissional, mas eu tenho preferência e tenho um respeito, e a senhora sabe que o respeito é muito grande. Um abraço a Fernando, um abraço a seus familiares, seu trabalho na Condé, como deputada, o secretário doutor Renato mandou um abraço para a senhora também, esteve aqui há poucos instantes. Então, um abraço, sucesso, e a gente quer que Itabuna seja bem. E um abraço. E você vai voltar aqui, viu? Nós vamos lhe exigir muito, viu? Não se preocupe, não. Vamos lhe buscar muito. Se preocupe, breve. Fina essa agonia. Esses 2 feriados da semana, aí a gente acumula um monte de coisa, viu? Mas breve. Humberto, fala aí por nós. Tranquilo, fica tranquila. Um abraço. Beijo para todo esse público maravilhoso. Tchau. Aí, Humberto, exato, meu querido. Humberto Matos, quem vai fazer a indagação agora é Wagner Brito, que é secretário, que é professor de Direito e advogado criminalista, e também, quem vai falar também, logo após, é João Matheus Feitosa, que é da Rádio Interativa, o programa Frequência Política, e do editor do blog Políticos da Bahia. Vamos lá, a Wagner. Olá, meu nome é Wagner Brito, eu sou... para deixar os meus cumprimentos ao âncora deste programa, Fala Bené. Uma satisfação muito grande poder estar ligado nessa programação, e fiquei sabendo que o tema do programa de hoje é excepcional. E eu não poderia deixar de dizer que, como membro dessa sociedade grapiúna, eu torço, vibro por uma sociedade, por uma construção de diálogo mais eficaz, sobretudo para termos um ambiente mais seguro, organizado e respeitoso. Esse é o meu desejo e... Ok. Olha, meu querido, você não ouviu, meu querido amigo Humberto Matos, ele apenas fez a saudação e destacou o tema mobilidade urbana, e a gente vai tentar. Eu lamento que a tecnologia tem isto, e é um problema da tecnologia que você não ouve. Mas vamos ver a João Matheus. João Matheus também, ele faz uma pergunta direta. Eu vou anotar a pergunta de João Matheus e vou traduzir, replicar. Logo após, nós temos um aposentado, José Carlos, mecânico aposentado, e um mototaxista, que vai falar também sobre mobilidade, sobre um tema que diz respeito a gente. João Matheus, venha, seja bem-vindo. Municipal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal para tentar combater e diminuir os índices de violência em Itabuna, como também
evitar esses constantes furtos de fios, de outras coisas em praça pública, como também conseguir que a população tenha na cabeça que a guarda municipal é aquela guarda da década passada que ficava tomando conta de praça, de posto de saúde, de escola, e hoje não se vê muito isso. Então, dentro desse contexto, qual é realmente a função, a missão da Guarda Civil Municipal de Itabuna? Abraço e sucesso, meu amigo Derivaldo Benedito, por esse novo projeto. Ele, como sempre, vai sair por cima. Ok. Humberto, João Matheus fala justamente um assunto que é seu, que é sobre a parceria da Guarda Municipal de Itabuna, dinamizada com a Polícia Militar, a Polícia Civil, para combater a violência, para conter a onda de violência, principalmente esses furtos que estão acontecendo de cobre na cidade, e ele pede esclarecidamente que você esclareça a função, qual é a função da Guarda Municipal, o senhor que é delegado de polícia, é um homem que conhece segurança pública, e como é que está a segurança em Itabuna? A população reclama muito sobre a segurança, e o que é que o senhor tem a dizer objetivamente para trazer tranquilidade para a população em relação à segurança pública, Humberto? Meu amigo João Matheus, Bené, todos os ouvintes, veja bem, a Secretaria de Segurança Pública é ela que está à frente da pasta, quem administra aí a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal, até, vamos dizer assim, até hoje, porque nós temos toda essa modificação que está em curso na Constituição, na própria PEC agora que o governo federal quer lançar, que quer dar mais dinamismo, mais autonomia à Guarda, mas até então a Guarda ela se restringe apenas a assegurar, a dar mais segurança ao patrimônio do município, aos bens e aos serviços e às pessoas. Né? Ela não cuida propriamente de, assim, na acepção mais ampla da segurança pública, ela atua como força de segurança, mas ela não deve atuar, apesar de que na prática nós vemos aí sempre a Guarda fazendo algumas apreensões de drogas em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Essa parceria com a Polícia Militar, ela é muito facilitada, não só porque eu fui delegado de polícia, atuei muito tempo como delegado de polícia judiciária, como tive um bom relacionamento com a Polícia Militar, mas também pelo alinhamento que tem o governo municipal com o governo estadual, pelo alinhamento que tem o prefeito, né, com a segurança pública do estado da Bahia. Então, ela facilita muito. E a gente tem uma abertura muito ampla e temos sempre discutido todos os assuntos, vamos dizer assim, sensíveis. Nós temos diversos assuntos sensíveis. Eu acho que tem um deles aí que não foi nem citado, é a questão do abuso da utilização de sons na cidade. O abuso, basta dizer que no ano de 2023 nós tivemos mais de 50% de todos os registros de queixa do ano, mais de 50% foram somente com relação a abusos de paredões, de festa, de eventos registrados na 10ª Corpinha, na 6ª Corpinha aqui em Itabuna. Então nós temos diversas situações, mas nós temos que dividir responsabilidade. Por exemplo, o abuso de som ele é um crime, ele deveria ser coibido pela Polícia Civil, mas na prática isso não ocorre. Mas por que não ocorre, Humberto? É uma omissão da Polícia Civil? Não, porque a Polícia Civil ela tem outros assuntos muito mais complexos, muito mais, vamos dizer assim, dinâmico, muito mais grave para resolver, como o tráfico de droga, e ela acaba deixando isso para um segundo momento. E aí faz com que, na verdade, a responsabilidade se restrinja à Guarda. Nós temos e a Guarda é a Polícia Militar. A Polícia Militar também faz um trabalho muito importante na cidade preventivo. E acaba isso vendo para a Prefeitura Municipal, para que faça essa coibição de abuso de som e outros delitos, como o seu citado, por exemplo, aí dos furtos, que é, na verdade, hoje também um grande problema, mas esse problema não é só de Itabuna, é de toda a nação, é com relação ao Estado, né? Nós na capital temos esse mesmo problema de furto de cobre, e não é um assunto fácil de tratar. É um furto simples? Não é uma situação fácil de você resolver. Primeiro que é um delito de menor, praticamente um delito de pena muito leve, e quando você consegue apreender a pessoa, você não consegue basicamente deixar ele preso. Segundo que a identificação desse meliante é muito difícil,
de se fazer. É difícil você estar em cada local, 100% em todos os locais de Itabuna, né? É difícil porque para você conseguir fazer uma lavratura de um flagrante, geralmente é um delito que ocorre das madrugadas, você consegue identificar as pessoas, mas não consegue prender em flagrante. E hoje, para se manter uma prisão só em flagrante delito. Então, não é uma questão muito fácil de se resolver, mas nós temos tomado alguma iniciativa. Dentre elas, fizemos já um planejamento, um projeto de fazer o monitoramento, na verdade, do patrimônio do município. É um monitoramento, não é de veículos, não é para, vamos dizer assim, reprimir ou prevenir o tráfico de drogas, o roubo, o furto de veículos na cidade, embora possa ajudar e colaborar nesse sentido, mas para cuidar dos patrimônios das nossas praças públicas, onde ocorreram alguns já delitos de furtos, de danos qualificados. Nós precisamos fazer um monitoramento em que nós possamos ter ali, de imediato, uma pronta resposta, em um caso de um pequeno furto, em uma área de esporte daquela, até para que nós possamos entender o fluxo maior ou menor de carros e possa fazer uma intervenção com o CETRAN rapidamente, porque o monitoramento não é só para, vamos dizer assim, prevenir ações criminosas, mas também administrativa. Se você tem um local que está tendo um fluxo muito grande de pessoas, danificação ou engarrafamento, você pode rapidamente acionar. Então, é muito importante para a gente o monitoramento. Mas, com relação a essa integração, nós temos a integração perfeita. Você veja o resultado disso, dessa integração da Polícia Civil, da Polícia Militar, embora em alguns delitos nós não possamos, vamos dizer assim, melhorar ou qualificar essa parceria, mas em outros nós temos, eu digo num todo, de um modo geral, a segurança pública de Itabuna tem essa parceria, essa integração muito forte entre a Polícia Civil e Militar, não só civil e militar, mas também a rodoviária estadual e a rodoviária estadual. O reflexo disso foi Itapedro. Nós tivemos aí 4 edições de Itapedro muito forte, com muito grande, muita gente de fora, e graças a Deus não tivemos nenhum incidente, graças a essa, vamos dizer assim, essa cooperação e essa interação. Nós podemos melhorar isso? Podemos. Nós temos aí em curso aí essa PEC mesmo, que está sendo lançada pelo governo federal, que é uma PEC que prevê, inclusive, o aumento das atividades e das funções da Guarda Municipal. Isso pode ajudar mais a gente, né, nesse sentido. E nós temos aí essa PEC também pode melhorar no sentido de a troca de informações que pode ser dada com a Guarda, com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Então, ela pode vir a melhorar. A integração é total, é um êxito. Os números dizem isso. Nós temos já isso aí, o reflexo disso, através de número. Nós temos uma boa relação com o comandante, com o delegado regional da cidade. E precisamos melhorar, precisamos, que às vezes a sensação de segurança pode naquele momento não passar, mas os números não refletem isso. Às vezes, os problemas que acontecem em outros estados, em outras cidades, né? Ou às vezes até um acontecimento grave, às vezes não remete ao subconsciente de que há uma sensação de insegurança local. Mas os números que nós temos em Itabuna, nós precisamos dizer a você que garantimos que nós tivemos, inclusive, redução de criminalidades em alguns setores. E estamos atentos a isso, monitorando, participei, inclusive, com a Polícia Militar de um encontro para nós debatermos essa questão de números de ocorrência da cidade, junto com o comandante do CPR. E estamos sempre atentos a esses números. A redução, como eu disse, é um reflexo, isso aí nós temos consciência, agora também temos consciência de que precisamos melhorar o vídeo monitoramento, precisamos melhorar no aumento do efetivo da Guarda Municipal, precisamos melhorar na comunicação interna entre as forças de segurança, precisamos melhorar na qualificação dos nossos guardas, precisamos melhorar em condições melhores de dignidade para os GCMs. Então, a gente sabe que tem para melhorar, mas o que nós temos hoje, nós precisamos dizer a vocês que nós fizemos uma entrega de um serviço essencial de qualidade à cidade. Ok. Olha, secretário, tem 2 vídeos aí, estão no final do programa. Nós temos 2 vídeos. Um é de José Carlos Azevedo,
que é mecânico aposentado, e outro é do mototaxista Luiz Henrique. Vamos soltar os dois, né, Mick? Vamos soltar os dois vídeos, que são indagações que são pertinentes. Dia, Bené. Eu quero saber sobre uma questão de pertencimento. Eu sou morador aqui do bairro da Conceição, há 55 anos, da mesma casa. Fui criança sendo atendido no posto de Lavínia Magalhães, me casei, minha esposa fez todo o teste de pré-natal, fez tudo lá no Lavínia Magalhães. Nossa filha nasceu, cresceu sendo atendida lá. Ela agora tem um filho dela, fez pré-natal também lá no Lavínia Magalhães. E de uma hora para outra, para minha má surpresa, eu fui despertencido, me tiraram do meu habitat natural, me colocaram para o bairro São Pedro. Nada contra a comunidade do bairro São Pedro. Mas eu sou morador de Conceição, minha família está aqui desde 1928, a minha família está aqui na Conceição. E de uma hora para outra, me tiraram do meu posto, da minha tranquilidade. É como se eu fosse para uma praia e quando eu voltasse não pudesse mais entrar em minha casa. Eu quero saber a quem pertence essa pergunta, quem vai me responder essa questão de pertencimento, de me tirar do meu habitat. Vou lá no São Pedro, nada contra a comunidade, foi muito bem atendido lá pela comunidade e pelos servidores, mas eu já ouvi a conversa. Essa turma de Conceição está vindo para aqui tomar minha vaga. E isso, mais cedo ou mais tarde, poderá criar uma confusão, que não deixa de ser uma forma de tirar nós do lugar deles. Outra questão também. Aqui no Conceição, no Colégio Lions Club, a prefeitura fez um trabalho muito bom, uma ferramenta interessante, que é uma creche interessante, isso não resta dúvida. Mas os cuidados mínimos não foram domados. Se você vier observar, está cheio de fezes de pombo. E todos nós sabemos o mal que faz o fezes de pombo para as crianças novinhas, pulmões ainda se formando. A merenda faz ali, a poeira vai contrair, e se algum pai, alguma mãe, se algum filho ficar doente, talvez seja por essa questão. A quem interessa essa pergunta? A quem pode me responder sobre essa questão? Eu tenho que perguntar ao secretário, tanto a secretária, é melhorar a cada dia a nossa mobilidade, entendeu? Em relação ao trânsito, em relação à segurança, precisamos também, entendeu? Porque a gente poder se deslocar com mais segurança e melhorar muitas ruas ainda que precisa muito, entendeu? Eu sei que o caminho está indo certo, mas para ficar melhor tem que procurar aperfeiçoar cada vez mais o trabalho aí, não só do secretário como da secretária. Ok. Olha, secretário, eu coloquei... Exato. Você não ouviu, mas o assunto de Luiz Zé Carlos... Vídeo. O primeiro vídeo ele fala de saúde. Eu coloquei porque nós decidimos colocar... A produção decidiu, porque ele fala de um assunto que é de saúde. Mas como o programa está novo, não é um assunto específico seu. Ele estava dirigido para a secretária Lívia, que ele estava falando do posto de saúde. Mas o mototaxista, ele estava falando, até parabenizando a ação da sua secretaria. Luiz Henrique é taxista há anos. Conheço Luiz exato. E ele é líder desse movimento. Conheço Luiz desde quando era garçom. Exatamente. E atleta também, né? Foi atleta esse homem. Atleta, isso. Um grande atleta. Atleta mesmo, exato. E Luiz, eu tenho um maior carinho. Eu estava na rua, eles solicitaram essa participação, isso não pode. Como o programa é a voz de quem não tem voz, ele está falando basicamente sobre a mobilidade urbana, sobre a circulação da cidade, sobre segurança, mas é um desabafo. Mas a minha pergunta é a seguinte, secretário, por que no bairro da Conceição ainda tem gente, e eu filmei hoje, né? Tem gente andando de moto. Vou dar uma sugestão, porque o senhor não coloca uma blitz. Tem gente de moto, tem velha agredida de moto na ponte velha do bairro da Conceição. Tem gente com moto. Né? Antigamente era só bicicleta com moto e agredindo velhas e crianças. E na passarela de Carlito do Sarinha, tem bicicleta também. E as pessoas ameaçando. Ameaçando as senhoras que estão falando, que estão discutindo. Outra também é a passarela ali da Câmara de Vereadores, as pessoas caminhando, e até do lado do shopping center, que é um local específico de caminhada. Não seria interessante, na porta do colégio, eu vou citar o nome, do Colégio Moranguinho, do Colégio Batista, e daquele colégio do bairro da Conceição, as pessoas param na contramão, e é um perigo muito grande. Eu moro naquela área ali, eu posso falar.
Então, não é advogando em causa própria, não. Então, na rua, na cinquentenário contramão também, e os guardas poderiam ver trabalho educativo da população, de orientação, porque se um pai que leva uma criança e para na contramão, ele vai ser educado da contramão, né? Então, Humberto, é o pedido que a gente faz e é muito tão simples. Outra coisa também é a delapidação de patrimônio público. Nunca vi uma cidade para delapidar tanto patrimônio. Eu não sei como é que o cidadão itabunense tem tanto ódio das coisas da cidade. Destrói o jardim, rouba fio, quebra vidro, quebra brinquedo. Eu não sei que bota essa cidade no divã, algumas pessoas no divã, para saber porque tem esse sentimento de iconoclasta, de derrubar mitos, de derrubar as coisas. Eu não sei, porque a gente vai nos lugares tão bonitos, né, de preservar, faz uma praça bonitinha, um troço legal, o cidadão quebra, destrói na madrugada, tem que botar a câmera, não é necessário. Então, Humberto, o que é que você tem a dizer para a população, secretário Humberto? Primeiro, eu queria dizer, deixar bem claro, que assim, que a função da Guarda Municipal, no que nos compete, né, essa questão de trânsito e mobilidade é mais para o CETRAN. Mas a questão, por exemplo, da bicicleta que você citou, que eu mesmo já tive a oportunidade, não é a primeira vez que você faz essa citação e não é a primeira vez que eu ouço de outras pessoas com relação ali aquela praça, a Ponte Velha, que a gente chama, aquela ponte de pedestre. Houve, na verdade, um período aí de uma certa flexibilização por conta da interdição da intervenção ali da Ponte Nova, mas eu já tinha solicitado à guarda que fizesse uma intervenção ali na ponte, né? E foi feita. Mas o problema é que ali não é assim todas as horas. É um caso esporádico, um caso ou outro. Existe. E nós não temos esse efetivo, porque a guarda, eu tenho que fazer uma defesa dela, ela tem uma atividade muito importante e muitas atividades na cidade. Às vezes você vê a guarda rodando, mas ela toma conta das escolas com a ronda escolar, ela tem um serviço de proteção de Maria da Penha, ela faz, durante a semana toda, visita nas casas das mulheres agredidas, violentadas de maridos, em parceria com o judiciário. Nós temos aí a casa do menor, que tem que ter uma atividade, que tem que ter lá, inclusive uma determinação judicial. Nós temos guardas aí em postos de saúde, no hospital de base, em todos os postos e UPAs, porque nós temos no Centro da Mulher, que nós temos aparelhagens caras. Então, assim, o efetivo acaba sendo pequeno. Quando você começa a fazer uma escala para você botar 20 horas, o efetivo é pequeno. Eu tenho dito ao prefeito, nós temos que otimizar isso. Porque se, por exemplo, nós tivéssemos monitoramento na ponte, nós não precisávamos deslocar uma viatura nem pessoas para aquele local. Do monitoramento cá, a gente já poderia identificar a pessoa, já poderia notificar, entende? Então, assim, é preciso realmente melhorar o serviço, sim. É preciso melhorar. Mas, para isso, nós temos que ampliar. Temos que fazer mais concurso, temos que melhorar a parte tecnológica. E eu compreendo também, por que não faz, Humberto? Nós temos prioridade. O governo tem outras prioridades. O governo está trabalhando, pegou uma cidade aí que você vê o tanto de obra que o prefeito fez, dando prioridade à mobilidade, à educação, à saúde, aquela reforma do hospital de base, a questão da água. Então, eu acredito agora que nesse ano que nós vamos entrar agora aí, o prefeito deu uma maior segurança, até porque houve essa redução da criminalidade, né? E então o prefeito, eu acredito que no ano que vem haverá um incentivo maior, maior investimento para que nós possamos atender mais leques como esses aí, como foi posto por você, por exemplo, a questão, uma fiscalização mais contundente com relação à ponte, essas coisas pontuais. Mas nós temos aí coisas, assim, vamos dizer assim, itens mais prioritários para ser fiscalizado, como é o caso aí dos furtos de cobre que nós atacamos para reduzir isso aí, conseguimos dar uma reduzida, né? A questão do combate ao som abusivo na cidade, que não é fácil e todo tempo nós temos esses problemas. Intervenções rotineiras que tem que ter avanço na cidade, você tem que estar com guarda em serviço para fazer o batedor, os eventos de corridas na cidade, os eventos esportivos. Agora nós temos o intermunicipal, o Interbairros, que requer a presença semanalmente da guarda. Então, é muita atividade, é muita função, é muito serviço para a guarda atender,
tantas prioridades. Nós atendemos, nós estamos conseguindo o limite, mas eu lhe garanto que nós vamos intensificar, vamos fazer essa blitz que você citou, aí nessa ponte, e eu vou verificar, junto com o Fernando, a questão lá da escola, que você falou da contramão. Eu sei onde é aquilo ali, inclusive eu já entrei por aquela rua, porque eu morava no São Judas, e eu ia ali por detrás, e eu mesmo observei a situação ali dos carros na contramão e dos pais ali invadindo. Ok. Olha, e tem também, muito obrigado, secretário Humberto Matos, aqueles tartaruga ninja, eu chamo de tartaruga ninja, aqueles pessoal que carrega pizza com descarga, não são todos não, mas olha à noite, e tem também o delivery, né, à noite, com escapamento aberto, uma coisa outro problema. É outro problema, professor. É outro problema, Bené, que nós fizemos diversas blitz, inclusive com o CETRAN, fizemos apreensão, nós temos lá, salvo engano aqui, mais de 100 descargas apreendidas de motocicletas, pedindo fazer redução. E fizemos um trabalho, antes de fazer essas blitz, fizemos um trabalho educativo junto às pizzarias, junto com o CETRAN, junto aos deliveries, mas os proprietários do delivery disseram que iam serviços terceirizados e que não seria com eles essa responsabilidade. Mas fizemos essa informação, mas volta e meia você vê na cidade um motoqueiro desse correndo com descarga aberta. A guarda, nós temos inclusive um dispositivo, porque eu pensava que essa intervenção só poderia ser feita pelo CETRAN, mas não, a guarda tem um dispositivo na lei de crime de meio ambiente que dá direito ao guarda a competência para que ele faça apreensão e encaminhe para o CETRAN, e assim tem sido feito. Nós temos, de vez em quando, feito blitz ou então intervenções na rua, apreendido motocicletas encaminhados para o CETRAN para a devida providência, para multar. Inclusive, uma multa dessa é quase R$2.000, né? Mas as pessoas insistem ainda eu acho que é muito mais conscientização do que propriamente ações repressivas, né? Eu acho que seria muito mais interessante, importante, e otimizaria muito mais o tempo da gente em estar fazendo essas apreensões, essas intervenções de motoqueiros dessa natureza. Seria muito mais interessante a conscientização da pessoa, até porque a gente tinha até um slogan dizendo que o barulho não significa potência, que as pessoas acham que fazer barulho na moto traduz em potência de motocicleta, que a motocicleta corre, que ela é potente, não. O barulho talvez seja só uma satisfação para o motoqueiro em si, mas, na verdade, um incômodo e uma perturbação de sossego para o terceiro, né? Para autista, para portadores de doença, aqueles que precisam de silêncio, para a pessoa que está assistindo sua novela em casa, para seu filho pequeno que está estudando, e até para os pequenos animais, né? Exato. Né? Muito problema. É um inconveniente muito grande. Obrigado, Humberto. Humberto Matos. Esse foi o Humberto Matos. A gente vai voltar aqui, nós estamos no final do programa, estouramos até o tempo. Nós vamos voltar a falar de paredão também. Paredão, educar as pessoas, falar sobre isso, viu, Humberto? Nosso tempo muito importante nós falarmos sobre isso. Inclusive, saiu aí um fake news, aí, um mito de que o Ministério Público teria proibido o paredão. E eu costumo sempre dizer, Humberto, você é contra o paredão. Eu não sou contra o paredão, eu sou a favor da regulamentação. Em que sentido? Temos que fazer um estudo técnico para saber volume, para saber onde pode ser apresentado, em que local, né? Enfim, é tudo regulamentação. Não precisa suprimir o paredão. Até porque não existe legislação nenhuma que fale que ele é proibido. O que é proibido é puxar o paredão no carro. Me parece que há uma contravenção, uma infração com relação a isso. É proibido você aumentar o som a níveis tais perturbador. Mas em si, você ter o paredão, ele não é proibido. Mas é um tema muito polêmico e que eu já chamei, inclusive, a Câmara de Vereadores, para que nós possamos promover uma audiência pública e discutir esse assunto, como foi discutida a questão dos animais soltos na rua. É muito importante debater e dividirmos responsabilidade. Ok. E, acima de tudo, é uma deselegância, né? Para com as pessoas. Muito grande. Muito deselegante. Algumas pessoas falam, eu perguntei a alguns motoboys, que a descarga para alertar. Olha que coisa. Alertar os motoristas que eles estão circulando. A descarga faz aquele movimento. Justamente, não se justifica. Não justifica. Não justifica hipótese alguma. Um dia desse eu comprei uma pizza, não vou dizer de onde nós compramos, que a pizza veio, a azeitona veio na tampa
do vaso da pizza, desse recipiente da pizza. O balanço foi tão grande que foi colado. Mas isso é uma coisa que tem que ser discutido, tem que ter educação. Não é essa pressa, né? A cidade não é tão grande aqui. Aqui não é a Avenida do Rio Branco, não é você sair de ponta a ponta, mas é questão de você ter equilíbrio, educação, porque tem um outro. Muito obrigado, meu querido Humberto. A gente vai voltar à sua disposição, tempo. vamos sim. Okay. Especificar um tema aí, vamos Exato, abordar. sucesso. Né? Ok. Sucesso mais uma vez para você, Bené. Obrigado. Muita satisfação falar com você aí, com o seu programa. A notícia é que foi reaberto o processo administrativo para a cotação de preços da frota de veículos da Câmara de Vereadores de Itabuna. Saiu agora, dia 30, em primeira mão. A Câmara de Vereadores de Itabuna aviso de abertura do processo de contratação. Pesquisa de preço, um processo de compra, da contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de gestão de frota de veículos à disposição da Câmara de Vereadores, bem como empresas especializadas na contratação de serviço de organização e promoção semestral de curso de capacitação com carga horária de 12 horas, voltado para, meu Deus do céu, para a direção defensiva e boas práticas na condução de veículos oficiais, a fim de atender a demanda da Câmara de Vereadores. Isso vai acontecer no dia 30, foi hoje, e as empresas interessadas podem encaminhar a cotação para o protocolo tal da Câmara de Vereadores e o formulário de apresentação e o prazo de encaminhamento de cotações até o dia 6 de junho, 6 de novembro. E foi assinado agora pelo Gabriel Ribeiro Santos, coordenador da EPC, que é da Câmara de Vereadores, dia 30 de outubro. A Câmara de Vereadores quer alugar carro, olha como é que pode. Meu Deus do céu, Santos de Cristo tem poder. Mas isso aí, a população vem e a gente vai convidar o presidente da Câmara para falar sobre isso. Ele disse que está tudo certo. Não vi um vereador, nem a vereadora, são 20 mais um, nenhum dizer que não é justificativa. E eu não vejo justificativa de pegar um veículo em Itabuna, a Câmara de Vereadores, no máximo, 4 veículos atenderiam a necessidade básica da Câmara. Nós terminamos o programa de hoje, o Fala Bené, que tem um apoio, uma produção da M3, produção de Derivaldo Benedito, a produção gráfica de Léo Lopes, nós temos aqui a direção de imagem, a condução de meu querido Mick Dantas, e assistente de estúdio Catarina Andrade, jornalista responsável Derivaldo Benedito, e nós ficamos por aqui. Nós voltamos no terceiro episódio, que é terça-feira, com o oferecimento da Universidade Cruzeiro do Sul, Virtual Itabuna, Móveis São Jorge, a Ortobon Móveis São Jorge, uma franquia aqui na Avenida do Cinquentenário, o Sindai, Sindicato dos Trabalhadores em Água e Saneamento da Bahia, e a M3 Consultoria em Comunicação e Cooperativismo. Fique com Deus, até o próximo, até lá.